Olá, pessoal! Nessa mini aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Guerra Fria e vamos procurar abordar um pouco sobre a corrida espacial no contexto da Guerra Fria. Esse vídeo está sendo produzido especificamente para quem vai participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a nossa já conhecida OBA, né? E Guerra Fria é um daqueles conteúdos significativamente longos, extensos. Nós tratamos esse conteúdo em várias disciplinas. Esse conteúdo é tratado na disciplina de História, esse conteúdo é tratado na disciplina de Geografia, e esse conteúdo é tratado em várias outras disciplinas que se interessem pelos acontecimentos, ou pelos conflitos, ou pelos desdobramentos desses conflitos, né? Que são conflitos ocorridos no século XX, no decorrer do século XX. Então, a Guerra Fria é um daqueles acontecimentos fundamentais para a gente entender vários outros desdobramentos, várias outras coisas que aconteceram durante o século XX. O século XX em si é um século marcado por inúmeras tensões entre inúmeros países que possuíam interesses diferentes, né? Então, no século XX, esses países se degladiaram, lutaram, confrontaram, né? Uns aos outros, meio que o tempo inteiro, assim. Isso ocorreu no contexto do imperialismo, isso ocorreu no contexto da Primeira Guerra Mundial, isso aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial, e isso aconteceu também no contexto da Guerra Fria. Portanto, a Guerra Fria é mais um daqueles acontecimentos, daqueles episódios do século XX que demonstra o tanto de tensão, a enorme tensão ocorrida entre vários países europeus e não europeus, né? Entre vários países do mundo que possuíam interesses e se posicionavam de forma diferente em se tratando de alguns aspectos específicos, tá? Então, quando a gente fala em Guerra Fria, primeiro que se a gente buscar interpretar pelo nome, né, a gente pode imaginar Guerra Fria. Seria uma guerra relativamente calma, né? Uma guerra tranquila, uma guerra meio que tranquilinha, né? Então, o próprio nome da Guerra Fria pode nos dar essa ideia, né? Mas não é bem isso, não. A Guerra Fria foi um momento de extrema tensão que caracterizou ali aquele período que vai desde o pós-guerra, né, até 1991, quando ocorre a desestruturação da União Soviética. Portanto, esse conteúdo de Guerra Fria, ele pega boa parte do século XX e especialmente a segunda metade do século XX. Então, quem viveu na segunda metade do século XX, em várias partes do mundo, ouviu falar, né, ou experimentou algum tipo de tensão que foi provocada pela Guerra Fria. Então, por que o nome dessa guerra é Guerra Fria, né? Porque ela não foi marcada por confrontos militares diretos entre os envolvidos, no caso Estados Unidos e União Soviética, né? Ela foi marcada por uma espécie de conflito ideológico, né, entre esses dois países. Mas esses países acabaram se envolvendo em inúmeros outros conflitos, inclusive se envolvendo em inúmeros outros conflitos externos aos seus territórios, que davam conta de dizer que eles estavam defendendo as suas próprias ideologias e, ao mesmo tempo, botando fogo, né, nessa ideia da Guerra Fria, ou seja, eles estavam tentando demarcar o tempo inteiro que não estava tudo bem, que os Estados Unidos não gostavam da União Soviética, que a União Soviética não gostava dos Estados Unidos. É mais ou menos essa ideia, né? Então, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra ocorrida entre os Estados Unidos, de um lado, defendendo o capitalismo, e a União Soviética, do outro lado, defendendo o
socialismo. E é claro que muitos outros países, né, outros territórios, acabaram se envolvendo na guerra porque acabavam se posicionando ou do lado do capitalismo ou do lado do socialismo. Quando um determinado país se posicionava de um lado ou do outro, automaticamente ou indiretamente, ele está fazendo parte da Guerra Fria, né? Então, para a gente entender um pouco a Guerra Fria, a gente precisa voltar um pouco no tempo para a gente entender um pouco sobre esses sistemas políticos econômicos que estavam sendo defendidos na época da Guerra Fria. Então, do lado você tem o capitalismo, né? E aí, quando você fala de capitalismo, você está falando automaticamente da Revolução Industrial, porque embora algumas raízes do capitalismo já existissem antes da Revolução Industrial, é na Revolução Industrial que o capitalismo se consolida, é na Revolução Industrial que o capitalismo se fortalece, né? E de outro você está falando do socialismo, que era um sistema político-econômico relativamente novo. Por quê? Porque o socialismo nasceu em 1917, né? Se consolidou a partir de 1917, e 1917 é o ano da Revolução Russa, né? Então, a Rússia viveu uma revolução que iniciou no início do século XX ainda, e culminou na Revolução Russa de 1917, e a Revolução Russa foi basicamente a experiência da implantação do socialismo ou comunismo, como alguns queiram chamar. Eu não acho que é comunismo, eu acho que é socialismo, né? Porque o comunismo, nos moldes que o Marx pregou, efetivamente nunca existiu em nenhuma parte do mundo, né? Mas a Revolução Russa foi a primeira tentativa, a primeira experiência de implantação do socialismo ou do comunismo no mundo, né? Então, o que acontece? A partir do momento em que o capitalismo se fortalece e, posteriormente, o socialismo nasce e também começa a servir de exemplo para outras partes do mundo, esses sistemas políticos econômicos, essa forma de organização econômica e política de determinados países começam a entrar em confronto, né? Começam a entrar em confronto. Então, principalmente depois de 1917, depois que a Revolução Russa se fortalece e começa a se espalhar, você tem um grande medo por parte dos países capitalistas de que o socialismo se espalhasse pelo mundo e de que outras nações ou outros países, né, quisessem fazer suas revoluções proletárias e camponesas também, né, desestruturando sistemas capitalistas que já estavam consolidados. Então, o clima que você tem depois da implantação do socialismo na Rússia é um clima de medo, né? É um clima de medo. De um lado, você tem o capitalismo que tem o medo da expansão do socialismo, e do outro lado, você tem o socialismo que quer barrar a todo custo a expansão do capitalismo que já vinha acontecendo já fazia algum tempo, né? Muitos anos, consideráveis anos. Então, a Revolução Russa, ela coincide ali com a Primeira Guerra Mundial, né? Acaba a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa começa a se espalhar. Isso dá margem, por exemplo, para a implantação dos regimes totalitários de direita, na Alemanha, na Itália, né? E a própria experiência da Revolução Russa, da implantação do socialismo na Rússia, acaba também criando a implantação de regimes totalitários, de um regime totalitário de esquerda, como é o caso do stalinismo na Rússia, né? Então, tudo isso já era briga, já era conflito para ver quem vencia, o socialismo ou o capitalismo, né? Então, havia, sim, um momento considerável de tensão, de disputa a respeito de quem efetivamente iria continuar mandando no mundo, se era o capitalismo ou se era o socialismo. De sorte que chegou ali a Segunda Guerra Mundial, né? Rússia
que era o principal representante do socialismo, estava do lado dos Estados Unidos, que era o principal representante do capitalismo, né? Por alguma razão que não cabe falar que eles se colocaram do mesmo lado, por alguma conveniência, aliás, por uma conveniência, mas quando acabou a guerra, né? Rússia e os Estados Unidos, que lutaram do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, eles começam a duelar, começam a se confrontar, né? E aí você tem a derrota da Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, como na Primeira também, né? A Alemanha saiu devastada da Segunda Guerra Mundial, inclusive com a morte do seu principal líder, né? Assim como a morte do principal líder do líder totalitário fascista na Itália. Então, você tem uma Alemanha devastada depois da Segunda Guerra Mundial, né? E nesse contexto de uma Alemanha devastada, os países vencedores, eles acabam mandando no resto do mundo. É mais ou menos essa ideia. Então, a Rússia se posiciona, não, finalmente nós vamos poder defender o socialismo e a expansão do socialismo no mundo. Os Estados Unidos, não, finalmente nós vamos poder defender a permanência, né? A permanência e o desenvolvimento do capitalismo no mundo, né? Quem gostar do capitalismo, sigam-nos, né? E a União Soviética, a Rússia, né? Quem gostar do socialismo, venham conosco, era mais ou menos essa ideia. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida em áreas de influência, né? Então, uma parte ficou para os Estados Unidos, uma parte ficou para os Estados Unidos, uma parte ficou para a França, outra parte ficou para a Inglaterra e uma parte ficou para a União Soviética, que eram os países vencedores da guerra. Mas, de fato mesmo e de verdade, a Alemanha foi dividida em duas. De um lado, os Estados Unidos e do outro lado, a União Soviética. Por quê? Porque a França e a Inglaterra não estavam muito interessados nessa briga, né? E aí acabavam sendo representados pelos Estados Unidos. E do outro lado, a União Soviética. Então, você tem o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, dividido em dois blocos. O bloco socialista e o bloco capitalista. Portanto, você tem a constituição do que nós chamamos de um mundo bipolar. É um mundo bipolar, né? O mundo dividido em dois lados, né? A partir do momento que você tem um mundo bipolar, você tem a influência que esse mundo vai começar a estabelecer sobre outros territórios, né? Então, os Estados Unidos acabou tendo influência política, econômica, militar, sobre a América, sobre uma parte da África, sobre uma parte da Ásia, né? E a União Soviética tem uma grande influência também política, econômica e militar no leste europeu, em alguns países da África, né? Em alguns países da Ásia, numa parte também da América, né? Então, a história da Guerra Fria é a história da tensão entre capitalismo e socialismo e nas influências que essa tensão e que esses países que representavam esses sistemas políticos e econômicos acabaram por exercer sobre várias partes do mundo. Então, eles estavam em busca de aliados em várias partes do mundo. A verdade é essa, tá? Então, você tem, a partir de 1945 e a partir desse início, desse contexto pós-guerra, a disputa propriamente dita, né? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, foram criados vários planos econômicos, que são políticos também, de um lado e do outro. Então, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, criou o chamado Plano Marshall, né? Em homenagem, o nome Plano Marshall, em homenagem ao secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Plano Marshall, que era o Marshall, né?
Então, para que servia o Plano Marshall? O Plano Marshall ele servia para dar apoio econômico a todos os países que saíram destroçados pela guerra. Quais países, professora? Os países que apoiavam o bloco capitalista. Então, o Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos, serviu para reerguer, fortalecer os países que tinham saído enfraquecidos da Segunda Guerra Mundial. Os países capitalistas. Aí, a União Soviética pensou, criaram o Plano Marshall para ajudar os países capitalistas, foi? Então, a União Soviética criou a Comecon, que era uma política muito parecida, só que para ajudar os países que apoiavam o socialismo, né? Além disso, os Estados Unidos também criou a OTAN, né? A OTAN era também um plano econômico, né? Um plano econômico que também servia para ajudar os países capitalistas. Do outro lado, a União Soviética criou o quê? Criou o Pacto de Varsóvia, juntando vários países ali do leste europeu, que era exatamente para apoiar esses países também nesse contexto do pós-guerra, né? Os Estados Unidos iniciou, por exemplo, a chamada prática da espionagem, criou a CIA, né? Do outro lado, a União Soviética criou o Comitê de Segurança do Estado, ou o Serviço de Investigação da União Soviética, que é conhecida pela sigla KGB. Então, os Estados Unidos criava alguma coisa de um lado, a União Soviética criava alguma coisa como resposta do outro lado. A União Soviética criava alguma coisa de um lado, os Estados Unidos criavam alguma coisa do outro lado. Isso mostra que havia uma guerra, não era uma guerra no sentido do encaramento militar, né? Mas era uma guerra fria, né? Em que os lados estavam travando disputas o tempo inteiro, né? Nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esses conflitos, eles ficaram demonstrados das mais diversas maneiras, né? A gente pode citar, por exemplo, esses conflitos sendo demonstrados na participação dos Estados Unidos e da União Soviética em vários outros conflitos que estavam ocorrendo pelo mundo. Quais eram esses conflitos que estavam ocorrendo pelo mundo, professora? A Guerra do Vietnã, né? Que foi uma guerra que iniciou ali no final da década de 50, só terminou em 1975, em que o norte, que era socialista, lutava contra o sul, que era capitalista. Obviamente, os Estados Unidos e a União Soviética se meteu, né? Está também acontecendo nesse momento outro conflito pelo mundo, que é a chamada Guerra da Coreia, que aconteceu ali na década de 50, em que uma parte da Coreia era capitalista, outra parte da Coreia era socialista, e obviamente que os Estados Unidos se meteu, e obviamente que a União Soviética também se meteu para ajudar os seus respectivos lados, né? Está também acontecendo na década de 1940, em 1949, a Revolução Chinesa, lá liderada pelo Mao Tse-tung, né? Em que havia também um conflito entre o socialismo e o capitalismo, lá na China. Logicamente que os Estados Unidos e a União Soviética se meteram também. Aí, alguns anos depois, em 1959, ocorreu a chamada Revolução Cubana, que foi quando acabou se implantando o socialismo em Cuba. Mas também havia lá o conflito lá em Cuba entre capitalismo e socialismo. Obviamente que os Estados Unidos e a União Soviética também se meteram, né? E, enfim, então os Estados Unidos e a União Soviética, embora eles não travassem uma guerra direta, né, eles estavam se degladiando o tempo inteiro, defendendo os seus interesses nesses conflitos que estavam ocorrendo pelo mundo, né? Em 1945, vocês sabem, né,
vocês sabem que a partir de 1945, principalmente, fica muito evidente aquela coisa da guerra nuclear. É outro aspecto importante para a gente entender um pouco esse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, havia nesse contexto, para além desses conflitos, dessas disputas, que se mostrava, né, no apoio de um ou outro lado desses conflitos que ocorriam pelo mundo, essa disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos também se demonstrava, por exemplo, na corrida armamentista, né? Então, vocês sabem que em 1945 os Estados Unidos já tinha bomba atômica, tanto que no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e isso matou milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, isso já mostrava o poderio nuclear dos Estados Unidos, né? E para acirrar essa briga, essa disputa, em 1949, a União Soviética criou as suas próprias bombas nucleares, né? E isso criou uma ideia ou uma frase que é muito conhecida quando a gente estuda Guerra Fria, que é a frase paz impossível e uma guerra improvável. Ou seja, é exatamente a concepção de que, embora a guerra não tivesse acontecido propriamente dita, né? Embora o confronto propriamente dito não tivesse acontecendo, né? Mas essa ideia da União Soviética criar a sua própria bomba nuclear, né? Para confrontar os Estados Unidos, que já tinha criado isso um pouco antes, dava a ideia de que a paz entre esses dois, entre Estados Unidos e a União Soviética, era praticamente impossível. Mas, ao mesmo tempo, era uma guerra improvável. Por quê? Por que era uma guerra improvável? Porque a partir do momento que os dois países envolvidos na guerra, né, tinham a real noção de que uma guerra, né, que levasse em consideração o uso das bombas atômicas, não ia deixar pedra sobre pedra. Então, é mais ou menos a concepção de que, olha, a gente está lutando aqui, eu estou mostrando como eu sou forte, mas a guerra mesmo, propriamente dita, a gente não quer encarar, não, porque agora ninguém está lutando com outros tipos de armamento, a gente está lutando com bomba atômica, né? Então, isso era algo que poderia destruir cidades, isso era algo que poderia destruir países, né? Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, né? O que não tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial e o que não tinha acontecido em boa parte da Segunda Guerra Mundial. Porque o que os Estados Unidos fez lá nas cidades do Japão foi só uma pequena amostra do que poderia acontecer caso se utilizassem bombas nucleares no desenvolvimento de uma determinada guerra, né? Então, paz impossível e uma guerra improvável. Ao mesmo tempo que eles estão duelando, ao mesmo tempo eles não querem se encarar, né? Eles não querem encarar a guerra definitivamente, né? Então, outro aspecto que mostra essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética é a crise dos mísseis, né? Que ocorreu lá em Cuba em 1962. A União Soviética montou uma base militar em Cuba, né? Que foi visto com muito maus olhos pelos Estados Unidos, que ficou com medo de ser atacada em qualquer momento. Isso virou um momento de muita tensão, esse momento ficou conhecido, ele durou 13 dias e ficou conhecido como os 13 dias que abalaram o mundo. Tem até o filme 13 dias que abalaram o mundo, que foi um filme que foi lançado agora já nos anos 2000, para quem quiser assistir e entender um pouquinho disso, né? Então, em 1962, Cuba já era socialista, né? Portanto, ela tinha o apoio da União Soviética. Então,
o estabelecimento dos mísseis lá em Cuba foi uma afronta para os Estados Unidos, e aí eles acabaram resolvendo da seguinte maneira: a União Soviética tira os mísseis lá de Cuba e os Estados Unidos tiravam os mísseis que tinha estabelecido ali pertinho da União Soviética, na Turquia, né? Então, eles resolveram a situação dessa maneira para não terem que se encarar frontalmente, né? Então, nós já falamos de alguns aspectos que mostravam essa disputa, como, por exemplo, o envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética nos conflitos que ocorreram pelo mundo, né? Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Chinesa, Revolução Cubana. Já falamos um pouquinho que havia uma corrida armamentista muito forte na época, representada principalmente pelas disputas entre a posse de bombas nucleares. Já falamos um pouquinho sobre a crise dos mísseis e outro aspecto fundamental para tratarmos dessa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, sem dúvida nenhuma, é a corrida espacial, né? Por quê? Porque naquela época era preciso verificar, era preciso ver quem chegava primeiro ao espaço, né? Então, o que foi a corrida espacial? Foi a disputa envolvendo os Estados Unidos e a União Soviética para ver quem conseguia dominar melhor o espaço, né? Não era suficiente dominar sua terra, era preciso dominar o espaço. Então, isso foi a corrida espacial no contexto da Guerra Fria, né? O que isso tem de bom para nós é que nessa época, durante esse momento que ocorreu essa disputa, foram desenvolvidas inúmeras tecnologias que nós utilizamos até hoje, como o GPS, as câmeras de celular, né? Enfim, várias outras tecnologias que a gente consegue utilizar até hoje, né? Então, essa disputa, a corrida espacial enquanto disputa entre esses dois blocos, ela iniciou ainda na década de 50, né? E ela terminou na década de 60, né? Ela começou quando a Rússia conseguiu lançar o primeiro satélite espacial. Vocês já devem ter ouvido falar, Sputnik 1. E ela terminou quando os Estados Unidos conseguiu levar o primeiro homem à Lua. E esse homem pisou na Lua, né? E fincou a bandeira dos Estados Unidos para mostrar que os Estados Unidos era extremamente poderoso no momento em que as pessoas estavam assistindo a chegada do homem à Lua a partir da TV, na sala das suas casas, né? Então, naquele momento em que os Estados Unidos conseguiu levar o primeiro homem à Lua, estava demarcado que os Estados Unidos tinha vencido a corrida espacial, né? Então, em 1957, a Rússia, então, lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Em 1958, os Estados Unidos criou a NASA, né? Por que os Estados Unidos criou a NASA em 1951? Porque a União Soviética já tinha conseguido lançar o primeiro satélite e os Estados Unidos estavam muito atrás na década de 50, na corrida espacial, né? Na década de 50 e até boa parte da década de 60, né, a União Soviética estava muito à frente dos Estados Unidos na corrida espacial. Isso é um fato, tá? E a partir de um determinado momento, os Estados Unidos começam a investir mais e aí os resultados dessas pesquisas acabaram levando o primeiro homem à Lua. Então, em 1958, os Estados Unidos criou a NASA, né? Que é a NASA, que a gente conhece bem, obrigado, né? Até hoje, né? Os Estados Unidos, a União Soviética investia muito em pesquisa, né? Não à toa a União Soviética saiu à frente, né?
Os Estados Unidos, no início, não tinha tanto esse interesse, o próprio presidente Kennedy não tinha muito esse interesse, ele criou esse interesse já bastante posteriormente, mas a NASA ela dava conta de dizer que os Estados Unidos queria, de alguma maneira, investir em pesquisa espacial, né? Quero indicar para vocês um filme que trata sobre a participação de 3 mulheres negras nesse momento aí de estudos que acabou levando o homem à Lua posteriormente. O nome do filme é Estrelas Além do Tempo. Assistam esse filme. Foi lançado não faz muito tempo não, recentemente. É um filme muito bom para a gente entender um pouco a NASA por dentro e um pouco da luta que os Estados Unidos encarou para acabar tomando a frente nessa disputa, né? Então, na verdade, os Estados Unidos, ele não começou esses estudos sobre o espaço. Ele não começou esses estudos, não inaugurou esses estudos, porque, na verdade, esses estudos eles já existiam. Os Estados Unidos era pouco esperto, pegou para si... Na verdade, essa tecnologia dos foguetes, ela começou ainda lá na Alemanha nazista, e os Estados Unidos conseguiu trazer para os Estados Unidos um dos principais científicos na época, uma das principais figuras científicas da época, responsáveis pelo desenvolvimento do foguete V2 na Alemanha nazista e do foguete Saturno V nos Estados Unidos posteriormente, né? Então, esse cara era o Von Braun, né? Ele era um dos considerados meio que gênios, assim, dentro da política nazista, na criação de foguetes. E depois que a Alemanha se ferrou todinha na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos capturou o Von Braun e trouxe para compor a equipe que iria estudar essa possibilidade dos Estados Unidos sair à frente na corrida espacial, né? Então, depois da criação da NASA, em 1960, a União Soviética mandou o primeiro foguete tripulado para o espaço, que foi aquele foguete que levou a cadelinha Laika, né? A cadelinha Laika, a experiência dela não foi muito boa, ela não voltou viva, né? Ela morreu nessa viagem, mas foi uma importante experiência para a União Soviética, né? Em 1961, a União Soviética fez o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano, que foi aquele voo tripulado pelo Yuri Gagarin, que nós já ouvimos falar aí nos filmes, nos documentários, né? Em 1962, os russos enviaram a primeira mulher para o espaço, né? Em 1962. Em 1969, os Estados Unidos mandaram o primeiro homem para a Lua, Neil Armstrong. E esse acontecimento de 1969, em que o homem pisou na Lua pela primeira vez, ficou conhecido na história como o ápice da corrida espacial, né? E demonstrava ali que o capitalismo tinha saído na frente nesse aspecto e nesse aspecto específico de disputa no contexto da Guerra Fria. Então, em se tratando de corrida espacial, os Estados Unidos acabou saindo vitorioso na Guerra Fria, né? Em 1969. Então, a Guerra Fria ela teve inúmeros outros desdobramentos. Ela terminou efetivamente com a queda do Muro de Berlim, que tinha sido construído no início da década de 60, em 1961, e que dividia a cidade de Berlim entre os Estados Unidos, de um lado, e entre a União Soviética, do outro lado, né? O Muro de Berlim era o grande símbolo dessa disputa que envolveu a Guerra Fria.
E a queda do Muro de Berlim, consequentemente, em 1989, demonstrava que essa guerra fria estava chegando ao fim. E o fim mesmo chegou efetivamente com a desintegração da União Soviética em 1991, né? E várias coisas que foram criadas, que eram símbolos desse duelo, deixaram de existir ou então foram ressignificados, passaram a existir, mas com outros objetivos, como é o caso da OTAN, por exemplo, que existe até hoje, mas não tem mais aquele objetivo. Hoje o objetivo da OTAN é outro. Então, a corrida espacial, portanto, voltando aqui, foi um desses aspectos fundamentais em que os Estados Unidos e a União Soviética duelaram para ver quem venceria, quem era o mais forte. E o mais forte, nesse caso, foi os Estados Unidos, tá? Quando a gente fala em União Soviética, eu citei aqui para vocês alguns lançamentos de foguete, lançamento de satélite, né? Ou coisas assim. Eu citei alguns que ocorreram em momentos específicos, mas na verdade foram inúmeras e inúmeras experiências do homem, tanto do homem tentando conquistar o espaço, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, né? Eu citei para vocês aqui algumas dessas tentativas que foram as tentativas mais exitosas, podemos dizer assim. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a importância da corrida espacial nesse contexto da Guerra Fria e o quanto isso serviu para aumentar ainda mais as disputas que havia entre Estados Unidos e União Soviética naquele contexto. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu.